18ª Semana Nacional de Museus. Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Núcleo Incluir. Museu da URGS. Inclusão social e acessibilidade em museus. Adriana Arioli, tradutora e intérprete de Libras e coordenadora do Núcleo Incluir. Ângela Russo, tradutora e intérprete de Libras. Marinês Lorenz, técnica administrativa. Luiz Daniel Dinarte, tradutor e intérprete de Libras. Olá, inicialmente gostaria de agradecer ao convite feito pelo Museu da URGS para participarmos dessa Semana Internacional dos Museus e parabenizá-los, né, pelo Dia Internacional dos Museus, que foi segunda-feira, dia 18 de maio. A nossa temática de reflexão, pequena, breve reflexão, é sobre inclusão social e acessibilidade. Por que inicialmente inclusão social, né? Porque inclusão social para as pessoas com deficiência significa participação ativa em diferentes grupos de convivência social, grupos de trabalho, grupos de atenção à saúde, grupos da educação, diferentes dimensões, né, do completo da sociedade, e que as pessoas com deficiência precisam ter acesso. Esses são direitos básicos constitucionais, diga-se de passagem, né? E as pessoas com deficiência têm, inclusive, dispositivos legais à sua disposição que garantem, né, o acesso a todas essas dimensões, né, do fazer social. Se nós pensarmos na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, que entrou em vigor em 2016, a LBI ela tem diversos capítulos, né, e esses capítulos contemplam justamente esses grupos de convivência social, nessas dimensões da sociedade, ou seja, direito à vida, direito à educação, direito ao trabalho, direito à moradia, e aí cada capítulo tem seus artigos específicos, enfim, mas é nesse sentido, inclusão social é a participação ativa das pessoas com deficiência em todas essas dimensões da sociedade, né, de uma maneira cidadã, não naquela ideia de que nós estamos fazendo uma benesse, enfim, estamos tendo uma atitude interessante, porque estamos proporcionando a inclusão dessas pessoas nos espaços, enfim, não, isso é uma garantia de direitos, isso é um direito, né, a gente não tem que aguardar pelo bem-fazer de alguém para isso, nós, na verdade, né, somos obrigados por um dispositivo legal, mas mais do que isso, é importante ter o entendimento de que as pessoas com deficiência são também cidadãos, e que não querem mais ser tratados, né, a partir da benesse de alguns, enfim, né, é uma outra perspectiva. A gente teve uma mudança importante de perspectiva, né, do ponto de vista paradigmático, né, do que se entende por deficiência, e hoje em dia a deficiência não é vista só como uma falta de alguma coisa no corpo da pessoa. Ela não é mais só isso, ela é também esse impedimento, obviamente, né, mas também aquilo que os impedem de participar em igualdade de condições com as demais pessoas nessas dimensões todas sociais, em todos esses grupos de convivência social. Então, o ambiente pode ser deficiente, né, quando ele não proporciona acessibilidade às pessoas com deficiência. Então, o problema não é eu estar numa cadeira de rodas, o problema é o prédio que não tem acesso para alguém que está numa cadeira de rodas. Então, mudou-se, né, houve um movimento, deslocou, antes o centro era a pessoa com deficiência, aquela que tinha uma normalidade, estava fora do padrão que era considerado normal para o ser humano, enfim, tinha uma série de definições, inclusive, né, ao pé da letra, na legislação, com palavras como anormalidade, incapacidade, né, e houve esse deslocamento, então, para esse novo conceito, e isso aconteceu certamente a partir de todo um tensionamento dos movimentos sociais, né, de ações políticas feitas
feitas pelas pessoas com deficiência, né, os movimentos sociais das pessoas com deficiência, que já vem lá desde os anos 80. Enfim, né, teve uma validação importante com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2006, e da qual, aliás, o Brasil é signatário, né, e o que reverberou nas nossas legislações aqui com, então, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que traz já esse outro conceito, né, de pessoa com deficiência, com algum impedimento. Entretanto, né, as barreiras passam a ser consideradas, né, nessa relação com a sociedade. Né, a sociedade pode ser a deficiência, né, e não o ambiente pode ser a deficiência, e não a condição da pessoa em si. Diante disso, então, né, a gente fala em inclusão social nesse sentido, né, de que a participação com protagonismo, né, a participação ativa das pessoas com deficiência nessas diferentes dimensões. Entre elas, certamente, que permeia todas as outras, né, a cultura. A cultura permeia qualquer outra dimensão, né, da social, dos nossos convívios sociais com os diferentes grupos, e a cultura nas suas diferentes dimensões também, né, a cultura na sua dimensão comportamental, né, naquilo que implica as questões ideológicas e as questões materiais, né, e nesse sentido, então, que a gente pensa um pouco nos museus, né, que de fato apresentam recortes de determinados momentos, enfim, de determinadas produções, podem ser individuais, podem ser coletivas, né, com tudo que um museu pode apresentar de bens construídos pela humanidade, né, bens culturais produzidos pela humanidade e nas diferentes perspectivas. Então, nesse espaço de fruição dessa produção, as pessoas com deficiência certamente, né, tem que ter acesso e tem vontade de participar. Né? Muitas vezes as pessoas até questionam, mas para que a pessoa com deficiência que vai no museu? A pergunta não é para quê, é por que não, né? As pessoas com deficiência certamente têm seus gostos e têm os seus interesses e, para além disso, o espaço em si, ele tem que se propor acessível. O nosso ideal seria o desenho universal, né? Pensar acessibilidade para toda e qualquer pessoa, não necessariamente alguém numa condição de deficiência, uma condição mais marcada, mas assim, alguém que eventualmente teve um acidente, quebrou uma perna, né, vai assistir um momento importante de alguma programação que está acontecendo no museu, ou participar de alguma oficina, e não consegue porque o museu não tem rampa. Né? Então, não é o olhar só para as pessoas com deficiência, é o olhar em relação ao desenho universal, para que toda e qualquer pessoa possa acessar aquele espaço em qualquer condição. Né? Então, os museus, para se pensar esse acesso, nós temos que pensar na acessibilidade, e pensando em acessibilidade, a gente tem que pensar em recursos de acessibilidade. Nós temos feito com o Museu da URGS algumas parcerias, né, já de algum tempo, e o Incluir realiza visitas técnicas às exposições do museu, e faz orientações em relação às questões de acessibilidade para cada momento da programação do museu. Temos evoluído nas nossas parcerias, certamente, e esperamos que isso continue, até porque quando o ambiente é amigável, né, quando há acessibilidade, quando as pessoas sabem que irão lá e irão encontrar um lugar que as contemple nas suas necessidades, obviamente que o público flui, né, o público vai e o público é bem recebido e adequadamente tratado. Então, basicamente, eu acho que inclusão social, né, a participação das pessoas com deficiência em todos os setores da sociedade, as quais elas pretendem e querem participar, não é, não, então vamos agora a tal setor, né, o trabalho é mais importante. Não, todos são importantes, né, todas as dimensões sociais de convívio são importantes. Então, todas têm que se preparar.
né? Todas têm que proporcionar acessibilidade. E a cultura, sem dúvida nenhuma, de uma maneira bem forte também. E para estar acessível, nós precisamos dos recursos. Vocês depois vão poder ouvir um pouco de outras pessoas da equipe do Incluir falando sobre alguns recursos, mas nós podemos pensar, então, em termos de recursos, os audioguias, a descrição das imagens estáticas para as pessoas cegas, a tradução para Libras, dos materiais, enfim, material de vídeo, audiovisual, uma série de recursos, inclusive, é claro, o ambiente, né? As mediações, né, as mediações que possam acontecer em Libras, ou de outra maneira que as pessoas tenham acesso, com descrição das imagens, né? Uma pessoa cega vai a museu, sim, né, e quer saber o que está lá exposto. Mas, enfim, eu acho que depois o pessoal pode falar um pouco mais sobre esses recursos. E a minha reflexão é muito breve, muito simples, né? Só marcando de novo que isso é uma questão de direitos, acessibilidade cultural e acessibilidade a museus, não é alguma coisa que a gente tem que seguir só porque está na lei, eu acho que precisa esse movimento interno também, essa disponibilidade dos gestores de entender o quanto isso é importante. Entender, em primeiro lugar, para ter vontade de implementar essas ações, que é o que o nosso museu tem demonstrado, e muito. É isso. Meu nome é Ângela Russo, eu faço parte da equipe de tradutores e intérpretes de Libras do Incluir e vim falar um pouco para vocês sobre as ações da equipe de tradução junto ao Museu da Universidade. Porém, antes de falar um pouco sobre isso, é importante destacar o que aconteceu logo quando os primeiros intérpretes de Libras assumiram aqui na universidade, no ano de 2013, quando nós ainda éramos programa Incluir e fizemos a tradução de alguns materiais de uma exposição na Pinacoteca do Instituto de Artes, exposição chamada Modos de Ser e Estar no Mundo. Esse foi o pontapé inicial para as primeiras ações junto a um centro cultural da universidade e que aconteceu de uma forma tímida naquele momento, bastante singular. Depois, já com Incluir, as atividades que nós realizamos, iniciamos essa parceria com o museu já há algum tempo e no ano de 2019 nós construímos uma parceria bastante produtiva e positiva na exposição Migrações à Mesa. A equipe de tradutores realizou uma pequena oficina de Libras para os monitores da exposição, para que eles pudessem ter uma comunicação básica com as pessoas que fossem visitar a exposição, e também realizamos a tradução de 2 vídeos que compunham a exposição. Além disso, quando havia agendamento de grupos, de escolas, de surdos, por exemplo, e a comunidade em geral, nós também realizamos a interpretação para as pessoas que foram participar. E o feedback foi bem positivo. Os alunos que foram assistir gostaram bastante da exposição e da possibilidade de ter a Libras presente naquele espaço e também intérprete durante a visita guiada, não só o professor assumindo esse papel, mas um profissional que pudesse realmente interpretar a visita, e fez com que nós avaliássemos essa parceria positivamente, construindo então novas pontes para os próximos anos, né? Então, parabenizamos o museu pelo dia, né, do museu, a semana do museu, e ao mesmo tempo desejar que novas parcerias venham. Eu sou a Marinês, servidora técnica do Incluir, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. O Incluir tem uma parceria com o Museu da URGS e a nossa parceria se resume a prestar consultoria para a acessibilidade dos eventos do museu. Nossa primeira consultoria foi na exposição Migrações à Mesa e agora também tem uma exposição sobre as exposições que estão no museu.
Então, a visita técnica que é feita pelo setor, ela traz várias orientações no sentido de como tornar a exposição acessível. Então, as orientações são de os displays, que eles fiquem na altura apropriada para que as pessoas com cadeira de rodas possam ter acesso às imagens. Para as pessoas com deficiência visual, nós temos orientação de audioguias com o espaço do museu e com a descrição das imagens do museu, quando forem só exposições de fotografias ou quadros. Também temos legendas em braille em alguns displays, que também foi recomendado. Descrição das imagens separadamente, sem o audioguia, em braille ou em fonte ampliada. Uma pessoa devidamente treinada para receber as pessoas com deficiência visual, e essa pessoa vai orientar a pessoa no espaço sobre a exposição e vai informar para ela quais os recursos que tem. Se tem audiodescrição, se tem audioguia, se tem só a visita guiada, se tem legendas em braille ou material em braille ou em fonte ampliada, e a pessoa a partir disso vai escolher, olha, eu quero esse recurso que para mim é o melhor. Também a gente orienta que, se possível, tenha réplicas táteis das esculturas que não se pode tocar, maquetes táteis do espaço para orientar a pessoa com deficiência visual, maquetes da exposição, descrição do prédio, descrição do ambiente da exposição, sempre que possível, é claro. Também orientamos os contrastes de letras utilizadas para que eles fiquem não só harmônicos com a exposição, mas harmônicos para as pessoas com baixa visão. Então a gente procura, na medida do possível, harmonizar para que as pessoas com baixa visão também possam ter acesso de forma mais independente às informações que tem na exposição. Então, a nossa visita, fazemos uma visita antes da exposição ser inaugurada, e aí fazemos as orientações, e o museu, na medida do que a gente consegue, torna a exposição o mais acessível que se pode. Então, essa é uma parceria que começou há uns 2 anos atrás, e agora, para os próximos meses, nós aguardamos os novos projetos que certamente virão, para que a gente possa tornar os eventos dos museus da URGS acessíveis para todos os públicos.